Olá, meu amigo, minha amiga, muito bacana ter vocês aqui no Portal do José. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Por alguma razão você chegou aqui conosco, então é porque você tem um inconformismo, você tem uma indignação com muitas coisas que acontecem no nosso país. Então, você está aqui em boas companhias, porque tem muita gente como você não está sozinho. E se gostar do nosso papo aqui, dê um joinha, compartilhe o vídeo e vamos seguir em frente. Gente, até quando é possível, até onde é possível, a gente separar uma crítica que é feita a uma pessoa da crítica que é feita ao argumento, ao pensamento dessa pessoa? Bom, eu sempre aprendi na minha vida inteira que isso era fundamental, porque senão você não tem uma convivência civilizada, né, civilizatória. Infelizmente, de uns anos para cá, a gente está tendo uma corrupção comportamental provocada por um indivíduo que tem nome, tem CPF, que é o guru dessa gente toda, o pessoal que vocês sabem, lá o Olavo de Carvalho, lá nos Estados Unidos, que acabou de ser condenado para pagar uma multa de R$2.800.000 ao Caetano Veloso, por ter atacado a honra de Caetano Veloso e por achar que está lá nos Estados Unidos, que estaria imune, porque de fato tem uma dificuldade muito grande de você processar alguém em território norte-americano, porque a justiça norte-americana não dá seguimento a atos da justiça brasileira, sobretudo na área civil. Você muitas vezes tem que contratar um advogado fora, enfim. Não conheço detalhes, mas já transcorreu aqui no Brasil na quarta decisão condenando o Olavo de Carvalho. Que quando eu digo para vocês que ele é um estelionatário intelectual, e por que não dizer um estelionatário econômico, isso não é uma crítica à pessoa. Você achar que você classificar um cara que assalta uma casa de uma pessoa com armas e você dizer que esse cara é um ladrão, isso aí não é uma ofensa. Você afirmar que uma pessoa se utiliza da ignorância alheia para ganhar dinheiro, vendendo produtos, vendendo comportamentos, vendendo livros, vendendo cursos, essa pessoa pratica um estelionato. E as pessoas que se instrumentalizam disso e reproduzem esse tipo de mecânica para fazerem a mesma coisa também são pequenos estelionatários. Alguém que sugere para que você leia um livro que ele não leu e ele diz, ele faz uma afirmação como se ele tivesse lido e depois você compra o livro, você vê que não é nada daquilo, isso é um estelionato. Quando uma pessoa vende produtos de uma livraria que não é dela, tem o nome dela, mas não é dela, isso é um pequeno estelionato. Quando vende cursos que são fundamentados em mentiras, em falsidades históricas, isso é estelionato. Então aí não é uma crítica à pessoa, é a crítica ao tipo de comportamento que essas pessoas estão tendo no nosso país. Quando eu critico o presidente da República, e eu demorei muito tempo para começar a usar alguns termos mais pesados, hoje já está generalizado, né? Quando a gente chama o presidente da República de um psicopata, isso aí é uma agressão gratuita? O que é um psicopata? É um cara que não tem empatia com o ser humano. É um cara que é capaz das maiores maldades e não se sente responsável por aquilo, não se sente amargurado, não se sente com culpa, não se sente capaz de ser tocado por aquilo. Você tem dúvida? Vamos colocar aqui, só para relembrar aqui, né? E depois vamos comparar com alguém que a gente pode não considerar um psicopata, que está aqui do nosso lado também. Vamos relembrar aqui porque esse tipo de frase não pode ser esquecido jamais no nosso país. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Eu sou o ministro que apresenta. Então essa frase aí do presidente da República, ele denota o que pra gente? Que ele é um cara preocupado, é um homem humano, uma pessoa humana, uma pessoa sensível, uma pessoa que está desempenhando esforços para que não morram pessoas. Então, quando você chama o presidente de ignorante, a gente pode dizer que isso é uma ofensa? O presidente da República não ter lido nunca nenhum livro, parece que o livro de cabeceira dele, o único, é de um torturador, que é o Brilhante Ustra, quando o presidente nunca cita um filme, nunca cita uma peça de teatro, nunca cita um livro, uma obra, e quando ele entra na Bíblia, ele só repete o João 8:23,
né? E conhecereis a verdade os libertará, e a coisa que ele mais foge na vida é da revelação das verdades. Então isso aí não são críticas pessoais, são críticas às coisas que acontecem no cotidiano. E aí vamos ver aqui a abertura do Jornal Nacional de ontem. Eu tinha preparado aqui um tema, né? Mas mudou tudo, porque quando eu vi esse editorial do Jornal Nacional, eu falei, não, eu vou ter que tocar nesse assunto aqui e colocar essas questões para reflexão. Bom, acompanha aqui, gente, qual foi o papo. Vamos lá. 25 mil brasileiros entraram nos registros de caso de Covid-19. Nas últimas 24 horas, o Ministério registrou mais 615 óbitos. E com isso, o contingente de cidadãos mortos pelo coronavírus no Brasil chegou a 8.536. Bom, vocês viram o tom da Renata Vasconcelos, né? Assim, muito pesado, né? Assim, foi um lamento. Aí vamos ver a sequência, o editorial do Bonner, ele que é o editor-chefe do Jornal Nacional. Você já nem deve lembrar, mas na quinta passada eram 5.901 mortos. Os números vão aumentando desse jeito, cada vez mais rápido, vão dando saltos. E vai todo mundo se acostumando, porque são números. Um número muito grande de mortes, de repente, num desastre, sempre assusta. As pessoas levam um baque. Morreram mais de 250 pessoas em Brumadinho. É uma tragédia. Nos Estados Unidos, em 2001, morreram quase 3.000 nos atentados do 11 de setembro. 3.000, assim, de repente. Gente, eu vou poupar vocês do texto todo, mas vou colocar essa edição do Jornal Nacional aí na descrição do nosso vídeo, né? Se você analisar assim, a fala do William Bonner, você fala assim, nossa, ele está fazendo ali um protesto, né? É difícil você encontrar assim, alguma indignação, né, no olhar do William Bonner, né? Ele está ali cumprindo um protocolo. E no final da história, o que a gente tem? Tem um lamento muito grande dessas mortes, todos esses falecimentos. Na matéria eles vão apontar um senhor que morreu no interior de Minas, que faz falta para muitas pessoas, que foi uma perda grande para aquelas pessoas. Mas a matéria termina ali, na sequência vai se dando a cobertura do Covid aqui no Brasil, e não se toca na figura do presidente da República, que, como eu disse a vocês, ele está sendo protegido porque ele faz parte daquilo que algumas pessoas já chamam de malucocracia. Ele é o nosso malucocrata, enquanto os plutocratas, os caras que assaltam o povo brasileiro, que estão sugando o povo brasileiro, esses estão trafegando nas sombras, né? Aliás, entre um intervalo e outro do Jornal Nacional, você sempre vai ver uma propaganda do Itaú, do Bradesco e do Santander, preocupadíssimos com você, eles assim com afeto muito grande, eles querendo salvar o cidadão, salvar o pequeno empresário com dinheiro que já é seu, que é um dinheiro do Tesouro Nacional, que foi repassado para os bancos, e os bancos estão tentando repassar para os cidadãos, obviamente ganhando uma taxa, ganhando ali um volume de dinheiro absurdamente inconfessável diante de tantas coisas que a gente está vivendo no nosso país, né? Então o jornal vai fazendo esse trajeto todo e o Bolsonaro não é lembrado, ele não é responsabilizado diretamente. Gente, só fazendo aqui um parênteses dentro do outro, eu conheço a Alemanha toda, já fui algumas vezes, e conheço a Polônia também toda, de cima para baixo. E são países assim que têm uma certa melancolia, porque você não consegue trafegar por ali e lembrar que foram espaços de guerra, de sofrimentos, de dor, de bombardeios. Os alemães em Berlim, eles fazem questão de preservar alguns prédios, algumas partes dos prédios, que ainda tem marcas de fogo, de explosivos, de balas. Na Polônia a mesma coisa, os campos de concentração. E aí eu me jogo na seguinte hipótese, né? Vocês imaginem o Jornal Nacional na Alemanha nazista e o William Bonner da época fazendo comentário sobre o Holocausto. Ele com um tom assim super circunspecto, né? Dizendo, olha, estão morrendo muitas pessoas nos campos de concentração, as famílias estão sofrendo muito, isso é uma coisa que causa dor, causa sofrimento. E eles não lembrassem o senhor Adolfo, não questionassem o senhor Adolfo, não fosse apontado ao senhor Adolfo a responsabilidade por aquele tipo de situação. Gente, é a mesma coisa
Nós temos no Brasil um morticídio que está acontecendo por conta da pandemia, mas ele já acontecia em outras áreas do nosso país durante décadas. E isso sempre foi sonegado e escondido pelos grandes meios de comunicação. Eles abordam o tema, mas eles não vão na ferida, porque se eles forem na ferida, eles vão ter que denunciar que o Brasil sofre tanto não é por falta de dinheiro, mas é porque o orçamento, aquilo que é arrecadado com o nosso sacrifício, o dinheiro do povo brasileiro, a maior parte é para pagar juros para bancos, para o sistema financeiro, e daí as propagandas no Jornal Nacional não vão me deixar mentir, né? Essa crise vai deixar muita gente quebrada, muita gente infeliz, muita gente desesperada. A gente vai ter suicídios no nosso país, como a gente teve essa semana, do Flávio Miliati. E, do outro lado, muita gente vai continuar sorrindo. Guedes e seus comparsas, e aí vai mais uma vez, não é uma crítica pessoal, é uma crítica ao papel que essas pessoas estão desenvolvendo na estrutura econômica do nosso país, de assaltar em plena luz do dia os direitos sociais do povo brasileiro para beneficiar essa gente. É aritmético. É só vocês guardarem esse vídeo aqui, daqui a um ano vocês verem qual será a taxa de lucro de bancos e a taxa de pessoas desempregadas, de empresas quebradas, de quebra da economia nacional, de internações por problemas psiquiátricos, aumento de violência urbana e por aí vai. É só guardar esse vídeo aqui. Não precisa ser mãe de Ná para estar fazendo esse tipo de previsão. Então, se a gente olha esse comportamento e a gente dizer que o William Bonner, por ser o editor-chefe do Jornal Nacional, ele é um cínico, isso aí é uma agressão? Ou eu estou fazendo um atestado que, de fato, ele tem o conhecimento, ele tem responsabilidade de cobrar o responsável e ele está esquecendo o senhor Adolfo da época, o senhor Adolfo do dia. E aí, mais uma vez, estou comparando Bolsonaro com Hitler. Mas dá para racionalmente dizer que Bolsonaro não se parece com Adolfo Hitler? Dá para dizer que isso que eu estou dizendo é uma agressão, é exagero? Um homem que não tem empatia, um homem que tem desprezo pelo outro, um homem que está levando o Brasil cada vez mais a ondas de violência, cada vez mais a discriminações, a cada vez mais embates, cada vez mais ignorâncias. Então, gente, aí dizer que uma pessoa dessa tem essas qualificadoras negativas não é uma crítica pessoal, é apenas atestar a realidade, por incrível que pareça, não é? E aí a gente compara aqui do lado com os nossos irmãos argentinos. Você vê aquele comportamento do Bolsonaro e você vê o líder argentino que estão contendo cada vez mais o número de mortos na Argentina, enquanto o Brasil continua cada vez mais, cada vez que eu estou gravando com vocês, gente, o último programa, 2 programas anteriores, o Brasil tinha um número 22 vezes maior de mortos em relação à Argentina. 10 dias depois, o Brasil estava com 28 vezes mais o número de mortos na Argentina. Hoje, que eu estou gravando com vocês, em menos de 5 dias, o Brasil já está com 32 vezes mais mortos do que a Argentina. Hoje o Brasil já é o 6º colocado no mundo em número de vítimas. Quando eu fiz o primeiro programa, algumas semanas atrás, sobre essa estatística, o Brasil estava em 11ª colocação. A gente vai chegar já lá em cima, porque esse sistema que Bolsonaro copia do governo americano só pode dar esse tipo de situação. Essa peça publicitária aqui, que eu vou colocar na descrição, não digo publicitária, né, educativa, né, mostra o presidente argentino tendo um comportamento diferente do presidente brasileiro. Aqui ele diz, o Bolsonaro diz que o que você quer que eu faça? Lá não, ele está dizendo assim, pode contar comigo, pode vir comigo. E ele dá um estímulo para as pessoas para que elas utilizem esse confinamento para serem mais criativas, para conversarem com as outras pelas janelas, para levantarem os papos antigos, para reforçarem os laços de amizade com as pessoas que estão próximas, para desenvolverem o adolescente, a criança que tem dentro de cada um, e para as crianças e adolescentes que eles soltem esses hormônios também numa atividade criativa, né? Vamos acompanhar aqui, não vai precisar traduzir porque eu já dei o briefing todo. Vamos lá. En esta canción el Flaco Spinetta nos habla de cuidar al niño. Cuida bien al niño, dice. Este es tiempo de cuidarnos entre nosotros. Cuidarnos, querernos más. Cuidarnos es quedarnos en casa, para que un virus no nos ataque, no nos lastime, y nosotros, si eventualmente estamos contagiados, no contagiemos a otros. Vos
Puede ser mi hijo, mi hija. Y sé que a los adolescentes les cuesta mucho estar en sus casas. Pero hay que tener inventiva, usar la imaginación de los adolescentes. Este es el momento para que hables con tus amigos en las pantallas, que pases mucho tiempo con ellos, que dibujes, que compongas música, que crees música. Saca lo mejor de vos. Es un tiempo también para que pienses. Yo cuento con vos. Cuídate. Vos conta comigo. Muito bacana, gente. Ele fala assim, olha, é um momento para a gente refletir. Vamos aproveitar esse momento, vamos tentar tirar uma limonada desses limões, né, que chegaram até o nosso país. E eu conto com vocês, dizendo, se dirigindo ao povo argentino, e se coloca, né, e vocês podem contar comigo. Vejam que diferença. A diferença é o número de vítimas que nós estamos tendo no Brasil e o número de vítimas que eles estão tendo lá, né? Eles vão acabar saindo dessa crise antes da gente, e a gente vai estar aqui ainda lutando para tapar buracos, né? E controlar a malucocracia que tomou conta do nosso país. Gente, olha, eu vou fazer um programa ainda sobre a Venezuela, muita gente pedindo, tem muitos temas aqui que os meios de comunicação sonegaram totalmente, assunto muito cabeludo mesmo, né? Mas vai ficar pro próximo vídeo, eu fico por aqui, gente, um grande abraço, mande suas críticas, sugestões, valeu vocês estarem comigo aqui, tchau!